Deus é de verdade, Ele existe mesmo e não dá tempo para duvidar. A dúvida é uma isca que o diabo tem usado para afastar as pessoas dele. Deus nos deu essa oportunidade. Viva bem! Viva por Jesus! Ame Jesus! Por que será que os milagres só acontecem onde não há câmaras, exames médicos, nem verificação científica? Por que nunca vemos um braço amputado sendo regenerado? Mas ouvimos tantas histórias de curas milagrosas, de dor de cabeça, dor nas costas, ou então curas de enxaqueca. Estou a ver alguém com enxaqueca, com uma dor de cabeça forte e principalmente no topo da cabeça. Parece que alguém está a martelar você. Está a bater-lhe com martelo na cabeça. Está a doer tanto a sua cabeça, tanto como se fosse um chapéu que você colocou. Um chapéu que aquece. Estou a ver uma irmã também que tem problema de dores de dentes forte, desse lado esquerdo todo. E tem problema de gengivas também. Está a ser curada pelo poder de Deus agora mesmo. E quanto aos milagres da Bíblia? Eles aconteceram mesmo ou são apenas mitologia antiga transvestida de fé moderna? Você realmente acredita que um mar pode se abrir em duas paredes de água, como mostram os filmes de Hollywood? Você acha mesmo que o sol parou no céu porque um general hebreu ordenou que queria derrotar os seus inimigos antes que anoitecesse? Se detém, Gibeon! Esse dia não vai terminar enquanto não aniquilarmos todos os nossos inimigos, galera. Supondo que esses milagres aconteceram, por que um Deus que abre mares para salvar o seu povo não moveu um único dedo durante o holocausto do povo judeu, o seu próprio povo, num período que teve toda a oportunidade de mostrar para o mundo o seu poder e a sua glória, num período que teve câmaras para gravar a sua glória, já que ele gosta muito de mostrar o seu poder e a sua glória, por isso é que ele perverteu, ou seja, endureceu o próprio coração de Faraó para que Faraó não deixasse o povo ir e ele tivesse a oportunidade de demonstrar o seu poder e a sua glória. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o Paulo. Paulo diz que Faraó já tinha intenção de libertar os hebreus, o próprio povo de Deus, mas Deus endureceu o coração dele porque Deus é megalomaníaco, queria mostrar o seu poder e a sua glória. Eu pergunto, ele teve a oportunidade de mostrar o seu poder e a sua glória em Auschwitz, lá no holocausto dos judeus, no seu próprio povo, e tinha câmaras para filmar ao vivo, em direito para o mundo inteiro. Por que Deus de Israel não fez isso? Por que deixaria crianças inocentes serem queimadas vivas em câmaras de gás, enquanto supostamente protege pastores modernos de uma simples dor de cabeça e os abençoa com carros novos? Pastores modernos que nem sequer são hebreus, que nem sequer são israelitas, nem sequer são israelenses, nem sequer são judeus. Será que esse Deus faz mesmo milagres ou será que os líderes religiosos inventam milagres para explorarem psicologicamente e financeiramente seus clientes? Queria dizer, seus crentes. E quando Adão e Eva tocaram naquela árvore, naquele fruto da árvore, no jardim do Éden, eles tocaram no dízimo de Deus. Então, querido, quando você entrega dízimos de oferta, você repreende a maldição e você atrai a bênção sobre a sua vida. Neste vídeo, vamos analisar os erros que os judeus, o próprio povo escolhido de Deus, sofreu durante o Holocausto e questionar por que Deus não moveu uma única palha, um único dedo para socorrer o seu próprio povo. Por que Deus ficou olhando impávido enquanto seu povo, que com ele fez um pacto perpétuo, estavam sendo exterminados? Por que Deus fez isso com seu próprio povo? Este canal é um antídoto para os males que as religiões podem causar ao ser humano.
Nosso objetivo neste canal é libertar você dos grilhões, das correntes, das prisões que é a religião e te mostrar a verdade que está além da Bíblia. É libertar você do Deus, do diabo e do inferno que o homem inventou para atormentar você, para controlar você, sua mente e suas finanças. Para você que é novo no canal, eu sou Domingos Simão, o parteiro da razão, e você bem-vindo ao canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que publico um vídeo novo, deixe aquele like maroto, compartilhe o vídeo com os amigos e principalmente aqueles amigos que são crentes, e não se esqueça, comente sempre que puder para que eu possa saber que esse vídeo agregou algum valor em você, para que eu possa saber que este vídeo aumentou alguma coisa em você, para que eu também não me sinta único racional. Pois é, porque esse Deus de Israel, tão poderoso, que abriu o Mar Vermelho para salvar o seu povo, não fez nada com Adolf Hitler e seu exército enquanto os judeus eram exterminados no Holocausto. Você tem noção do que Adolf Hitler fez com os judeus, o povo escolhido de Deus no Holocausto? No Holocausto, Adolf Hitler coordenou o extermínio sistemático de cerca de 6 milhões de judeus, o povo escolhido de Deus. Antes da aniquilação física veio a desumanização. Retiraram a cidadania dos judeus alemães. Os judeus alemães eram aqueles judeus que já nasceram e viviam há décadas e décadas na Alemanha. Os alemães proibiram os casamentos entre os judeus e alemães. Os judeus foram obrigados a usar um uniforme padrão com a estrela de Davi, uma estrela amarela, como símbolo de humilhação pública. Os judeus foram expulsos de escolas, universidades, empregos públicos e comércio. Tornaram-se estrangeiros no próprio país. Milhões de judeus foram confinados em guetos murados, especialmente na Polônia. Os guetos de Varsóvia, por exemplo, abrigavam mais de 400 mil pessoas em condições miseráveis, em condições desprezíveis. Judeus que antes tinham o seu próprio lar, com uma vida boa, no conforto do seu lar em seu país, eram colocados em celas superlotadas, em condições precárias, com fome crônica. Doenças como a febre tifoide, a disenteria, a tuberculose devastavam famílias inteiras. Crianças órfãs morriam nas ruas, enquanto soldados passavam indiferente sobre os cadáveres em ruas. Viver no gueto era um limbo entre a vida e a morte. Cada dia era uma luta para sobreviver sem esperança. Tem mais. Com a implementação da solução final, em 1941, os nazistas passaram à fase do extermínio industrializado. Não, você não está entendendo o que eu estou falando. Acredito que você não está me entendendo. Extermínio industrializado significa que havia pessoas que eram empregados numa indústria cujo trabalho era exterminar os judeus. Acredito que você entende o que é exterminar, porque eu próprio estou a contar e li, isso está na internet, mas tenho dúvida que isso realmente aconteceu. Aos olhos de um Deus Todo-Poderoso, tenho dúvida que isso realmente aconteceu com o povo do Deus Todo-Poderoso, com o povo do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel. Você está me entendendo? Milhões de judeus foram arrancados de suas próprias casas e levados em trens de carga, apertados como animais, sem água, sem comida, sem banheiros. As viagens duravam dias, muitos morriam sufocados, desidratados ou enlouquecidos. Ao chegar aos campos de concentração, aqueles que não poderiam trabalhar, como no caso de idosos, doentes e crianças, eram imediatamente mortos. Os judeus foram levados a dezenas em campos de concentração para serem incinerados, para serem mortos. No campo de Auschwitz, por exemplo, chegavam 12 mil pessoas por dia. E até 80% desse número iam diretamente para as câmaras de gás, para serem incinerados. Eu não preciso traduzir esse termo, vou entender que tu não tens a dúvida que eu tenho do que significa ser incinerado. É o que estou a contar, mas às vezes não acredito que esses horrores realmente aconteceram, mas aconteceram. Não se trata de mitos. Hoje existem fotos, vídeos e documentos que provam tais atrocidades, tais horrores. Os soldados liberavam gás Zyklon
Gás Zyklon B nas câmaras fechadas e as pessoas morriam sufocadas em cerca de 20 minutos no máximo. Depois seus corpos eram queimados em crematórios e empilhados como lixo. Os judeus que sobreviviam eram transformados em escravos, trabalhavam até a morte em pedreiras, fábricas e linhas férreas. Mulheres eram esterilizadas à força, eram usadas em experimentos médicos cruéis, como os experimentos conduzidos por Joseph Mengele. Pesquisa aí, experimentos de Joseph Mengele. Pesquisa aí na internet, você vai encontrar que experimentos bizarros ele fez com estas mulheres. Pesquisa na internet. Os alemães faziam testes de resistência à dor aos judeus sem anestesia. Eles rapavam toda a cabeça dos judeus, colocavam os uniformes de humilhação com as estrelas de Davi. Os judeus eram obrigados a se despir antes de morrer, acreditando que iam tomar banho. Eram retirados o nome, era tatuado um número em seus braços para identificá-los. Os judeus não tinham nomes, tinham números. Por exemplo, eram chamados assim, número 1, onde é que está o número 2? O número 3 não está aí, por que o número 3 não está em informação? Não, chefe, o número 3 morreu. Era assim que funcionava. Muitos perderam a fé, enlouqueceram, tornaram-se apáticos ou suicidas. Conforme eu sempre tenho dito, a realidade massacra a fé. Sim, a realidade massacra a fé. Por exemplo, Elie Wiesel, no seu livro com o título Noite, descreve a pergunta de um prisioneiro judeu diante de uma criança sendo enforcada. Ele perguntou, onde está Deus? Onde Ele está agora? Só que a resposta veio do silêncio. Deus está pendurado ali, naquela criança agonizando. Muitos pensadores judeus, depois do Holocausto, para expressar a perda da sua fé ou a morte da imagem tradicional de um Deus bom e protetor, diziam: Deus morreu em Auschwitz. Um sobrevivente disse numa entrevista: não posso mais orar para um Deus que me fez passar por isso. Outro disse: se Deus existe, é um monstro. Se não existe, Auschwitz foi somente o silêncio de um vazio eterno. Outro ainda disse: o pacto de Abraão está quebrado. Outro disse: por que o Deus de Israel calou diante do sangue do seu povo? Outro disse: orávamos no trem e mesmo assim fomos levados à câmara de gás. Outro disse: de que adianta a Torá se ela não impediu a câmara de gás? Outro ainda disse: se Deus existe, nunca vou perdoá-lo. E a pergunta que não se quer calar é: por que diabos um Deus tão poderoso que chegou a abrir o mar vermelho para salvar o seu povo, agora deixa o seu povo ao abandono de Adolf Hitler? Será que Deus morreu? Ou a abertura do mar vermelho é somente um mito? E se você tem 2 neurônios no cérebro, você sabe a resposta. Você sabe a resposta. A abertura do Mar Vermelho é somente um mito. E por favor, você não vai me responder que Deus negou Israel porque eles negaram Cristo. Você não vai me responder que Deus negou homens, mulheres e crianças inocentes que não tinham o livre-arbítrio porque eles negaram a Jesus. Por amor de Zeus. Não vai me responder isso. Não cometa esse erro. Não precisas comentar isso aqui. E então, depois de tudo isso, e é verídico, consulta na internet, você ainda acredita em milagres? Milagre seria se Deus tivesse feito alguma coisa enquanto os 6 milhões de judeus eram massacrados diante dos olhos do mundo. Milagre seria se o céu tivesse se aberto para impedir o gás de sufocar uma criança inocente. Mas o silêncio foi ensurdecedor. A fé foi esmigalhada. E os supostos milagres, bem, continuam a acontecer. Só onde ninguém pode verificar. E só na Bíblia. Os milagres só acontecem na Bíblia. Aqui não tem espaço para fantasia. Aqui a gente encara os factos, por mais dolorosos que eles sejam. Se este vídeo te fez pensar, se te incomodou, se cutucou aquele cantinho da dúvida que vive escondido debaixo da fé,
Então você precisa continuar essa jornada com a gente. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, deixa o teu like. E se esse conteúdo fez algum sentido para você, compartilhe com quem ainda acredita que milagre explicam o que a razão desmonta. Deixa o teu comentário, eu leio todos. Mas me diga, onde estava Deus em Auschwitz? Dá a tua resposta. Eu sou o professor Domingos Simão, o parteiro da razão, e aqui a verdade nasce, mesmo que doa, mas a verdade nasce. Até o próximo vídeo, pois eu fui.